Fala galera, beleza? Trazendo aqui dois assuntos que eu gostaria de discutir. Um assunto é essa teimosia aí do Bolsonaro em buscar mais uma vez um endurecimento, né, nesse discurso contra a Covid-19, que não faz muito sentido, uma questão meio esquisita, né? A gente não entende até que ponto isso faz algum sentido para ele em si. E aí eu vou tentar destrinchar isso. O outro, acompanha aí que a gente vai discutir a questão também de uma política de drogas, sempre à luz aí de uma teoria econômica para a gente tentar construir aí o conhecimento junto com vocês. Então, vamos ao seguinte, né? A gente sabe que o Bolsonaro tem insistido muito como presidente numa política aí de negar a Covid. Então, vamos pensar aqui que ele tem duas possibilidades: negar ou atacar a Covid. Aqui o tio significa que ele está negando. E o eleitor, meu caro, o eleitor tem duas possibilidades também: votar ou não votar no Bolsonaro. E aí, num jogo simples, o que a gente teria, né, como uma dinâmica desse jogo? Sempre, se ele for combater a Covid, é melhor para o eleitor. Então, eu estou entendendo que o eleitor quer ficar vivo. Então, caso ele combata a Covid, o eleitor votou nele, o eleitor que recebe o POF da direita, vamos supor que receba 10. Caso ele não tenha votado e o Bolsonaro combateu a Covid, andou tudo direitinho, então vamos supor que o eleitor ele não teve um custo aí ideológico de votar no Bolsonaro, porque é uma figura muito polêmica. Então vamos dizer que ele ganhou ainda mais. Na mão contrária, caso o Bolsonaro não combata a Covid e o cara tenha votado, ele vai perder 10. E aqui ele vai perder menos 8. Tá? Então estou supondo aqui um eleitor aqui que a gente está entendendo que não é lá muito, o eleitor mediano, pelo que a gente tem observado, não é muito fã do presidente, né? Apenas de 20 a 30% estão no núcleo duro do bolsonarismo. Então existe uma probabilidade aqui baixa dele ser votado. Na questão da Covid agora, vamos ver a questão do presidente. Caso ele combata a Covid e receba voto, pelo que a gente está entendendo, o POF dele é menor do que se ele combatesse a Covid. Então vamos botar 12 aqui e vamos dizer que ele recebeu o voto e aqui ele vai ficar com 10. Caso ele não receba voto e ele combateu a Covid, para ele é pior. Então vamos dizer que aqui ele perdeu menos 10 e aqui ele perdeu menos 8. Vamos ver quais são os equilíbrios desse jogo, só para a gente entender se faz algum sentido essa lógica meio kafkiana do Bolsonaro, de tentar se transformar, ou tentar transformar o país, ou tentar transformar em assunto, em um abjeto, uma coisa ali sem sentido, uma metamorfose meio esquisita, mas que na verdade está presente no âmago dele, né? Que é essa história do livro do Kafka sobre a metamorfose. Então, caso ele receba voto, a melhor estratégia dele é combater ou não combater a Covid. Não combater a Covid, porque ele recebe 12. Caso ele não receba voto, a melhor estratégia é não combater a Covid. Olha que interessante. E caso ele combata a Covid, a melhor estratégia é não votá-lo. E caso ele não combata a Covid, a melhor estratégia, mais uma vez, é não votá-lo. Então, o único equilíbrio que você tem nesse jogo é um jogo que agora ele já não vai combater a Covid e não vai receber voto. Porque já está meio claro para ele que se ele muda de comportamento, dificilmente ele vai para um equilíbrio que seja o ótimo de Pareto, ou seja, o melhor dos dois mundos, quando você soma o POF do eleitor e o POF do Bolsonaro em termos de voto, em cada cenário, em cada estado da natureza, com base em probabilidade dele receber voto, provavelmente esse é o melhor cenário, voto com combate à Covid. No entanto, isso aqui vai ser não factível em relação à otimização, né, das probabilidades em relação a um jogo cujo o equilíbrio de Nash vai ser dado no pior cenário, onde o par menos 8, que é a estratégia de não voto e não combate a Covid, seja o par ganhador. Isso mostra o quanto que a política do Bolsonaro não faz o menor sentido, né? E o quanto que ele está plantando a sua própria ruína, algo que eu já vinha falando há algum tempo. Continuando, indo para outro assunto aqui, vamos tentar discutir, vamos ver se aqui vai abaixar,
Vamos tentar discutir agora a questão do que ele fala sobre a política de drogas, né? Então parece que a PRF e a Polícia Federal, como a gente observou aí no Fantástico desse domingo, só funcionam basicamente no governo dele para coibir a questão do tráfico de drogas. Ele nem menciona, por exemplo, que a PF abriu uma operação grande aí contra o Salles, que tem se colocado de forma bem estranha na questão do Ministério do Meio Ambiente, bem estranho para dizer o mínimo, né? Na verdade é um ministro do não meio ambiente. E aí quando a gente analisa essa questão da droga, a gente pode pensar numa dinâmica de quantidade e preço, em que a oferta, obviamente, ela cresce conforme o preço, e a demanda, meus caros, ela é inelástica. Já vou explicar o que seria uma demanda inelástica. Então essa oferta ela tende a crescer, na minha visão, por dois motivos. Custos. Quanto maior custo você vai deslocar essa oferta, ela vai exigir um preço maior. E ela também tende a crescer quando a economia vai mal. Se a economia vai mal, essa oferta ela tende a se expandir. Então quando você aumenta custos, a oferta vem para cá. Quando a economia vai mal, a oferta vem para cá. Então você pode ter uma dinâmica meio esquisita, isso aqui são paralelas, onde você tem uma oferta com custos mais elevados e uma oferta com uma economia pior. Então, o que acontece? Quando você aumenta os custos de combate às drogas em um processo de deterioração econômica, invariavelmente essas duas somas podem se anular e você ter o mesmo estado. E mais, toda vez que você combate drogas, que é um mercado inelástico, você afeta nada da quantidade, ou muito pouco. O que você vai afetar vai ser basicamente o preço. O preço vai ser afetado nessa dinâmica, preço 1, preço 2 e preço 3, porque a gente está falando aqui de um mercado cuja demanda ela é inelástica, é um bem de vício. Sendo que, na verdade, poderia ter sido feito algo parecido com o que acontece, só que nas drogas ilícitas, por exemplo, nas drogas lícitas, como o cigarro, onde na verdade você tem a mesma dinâmica, uma oferta assim e uma demanda inelástica. Vamos tentar botar uma demanda inelástica, formando um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Quando você quer aumentar custos, o que você faz? Você desloca essa oferta, mas esses custos, como é um mercado regulado, tem a ver com a tributação. Então, parte desse deslocamento aqui que acontece, vira tributação, pode virar inclusive infraestrutura em termos de saúde pública. E não apenas infraestrutura, e não apenas aqui, onde esse custo não se converte em infraestrutura e se perde via um DWL, que é custo com o quê? Com investigação, bala voando, gente morrendo, custos judiciais e tudo mais. Então, me parece que do ponto de vista econômico, não faz nenhum sentido a guerra às drogas. Do ponto de vista social, também não, porque aqui o demandante é o cara que gera o mercado, o ofertante é um cara que está aproveitando. E quanto pior for a economia, invariavelmente maior será essa oferta. Então fica aí esse recado, fica aí essa discussão. Se vocês gostaram dos dois temas, escrevam alguma coisa, deixem um like e compartilhem. Um abraço.